Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho detalhado nas engrenagens da tecnologia e dos dados. Sabe, geralmente, quando a gente pensa em matemática aplicada ou na própria ciência de dados, existe aquela expectativa quase reconfortante de clareza absoluta, né? A gente aprende na escola que a matemática é o reino da exatidão. Com certeza. A gente adora coisas que possam ser categorizadas com aquela precisão binária, sabe? Tipo uma resposta certa e uma inevitavelmente errada. Exatamente. Tem uma equação, as variáveis entram ali, os cálculos são feitos e a resposta simplesmente aparece nítida no final da página. Mas assim, a realidade da ciência de dados moderna passa muito, mas muito longe desse conforto todo. Passa longe mesmo. Na real, o cenário fica bem nebuloso, quase orgânico. E é exatamente por isso que a gente vai destrinchar um cenário bem diferente hoje. Nosso foco central é desbravar esse fascinante mundo do agrupamento de dados, uma técnica que a indústria da tecnologia conhece profundamente pelo termo clustering. Clustering. E para a gente não se perder nessas águas mais complexas, nós reunimos um material de base super robusto. A gente não vai ficar só na teoria superficial de jeito nenhum. Isso aí. A gente trouxe as perspectivas daquele abrangente e recém-lançado Manual de Análise de Dados de 2025 dos autores Fávero e Belfiore. Sim, e para entender bem a raiz estrutural dos algoritmos, a gente voltou no tempo até aquele artigo científico pioneiro de 98 do pesquisador Zexuei Wang. Nossa, esse artigo é fundamental. E claro, a gente também incorporou tutoriais práticos maravilhosos de especialistas como Anwar Ermouché e o Yashwant Reddy. E não podemos esquecer das transcrições super detalhadas das aulas de aprendizado de máquina do professor Pedram Jahangiri. O material dele é ótimo para visualizar tudo isso. Totalmente. Então, a nossa missão hoje com todo esse acervo é muito direta. A gente vai entender o que realmente significa fazer clustering, como essa técnica difere completamente da classificação tradicional e, o mais importante de tudo. A grande armadilha, né? Isso! Vamos revelar uma armadilha estatística gigantesca onde muitos analistas brilhantes acabam caindo quando tentam forçar variáveis qualitativas em algoritmos que só entendem números puros. Certo, vamos desempacotar isso tudo, porque eu garanto que no final dessa nossa análise, a forma como quem nos ouve encara aquelas recomendações supostamente mágicas da Netflix nunca mais vai ser a mesma. Sem dúvida. E para dar o pontapé inicial, a gente precisa separar logo de cara o que é clustering do que é classificação. Lendo o manual do Fávero e Belfiore, fica bem claro que o agrupamento não tenta adivinhar uma resposta pré-programada, né? Exato. E essa é uma distinção vital, que assim, confunde muita gente que está começando. O material do Anwar Ermouché e as definições do Fávero e Belfiore convergem exatamente nisso. A classificação é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Ou seja, já tem um gabarito. Isso, o algoritmo é treinado com um gabarito prévio. O sistema recebe milhares de e-mails, por exemplo, que já foram marcados por humanos como spam ou não spam. Ele aprende os padrões e depois tenta classificar os novos e-mails. Ele sabe o que está procurando desde o começo. Deixa eu tentar visualizar isso como uma analogia geométrica. Se a classificação fosse um quarto bagunçado, seria um quarto onde a luz está acesa e todas as roupas já têm uma etiqueta gigante da loja dizendo isto é seda ou isto é lã. A missão é só ler a etiqueta e colocar na gaveta certa. Perfeito. Só que o clustering, por ser aprendizado não supervisionado, opera numa lógica completamente inversa. É como entrar nesse mesmo guarda-roupas caótico, só que no escuro absoluto, né? Exatamente no escuro. Não tem etiqueta, não tem gabarito. A única forma de organizar o caos é pelo toque. O algoritmo vai agrupar o que parece seda com o que parece seda e lã com lã. E a regra de ouro que o Manual de Análise de Dados descreve é buscar uma maximização dupla, certo? Isso. Os grupos precisam ser extremamente homogêneos internamente. Ou seja, as roupas na mesma pilha têm que ter a mesma textura. E, ao mesmo tempo, os grupos precisam ser o mais heterogêneos possível entre si. A pilha de seda tem que ser totalmente diferente da pilha de lã pesada. O que torna isso fascinante
é que o sistema acaba criando categorias que os próprios programadores nem sabiam que existiam. Nas aulas do professor Jahangiri, ele traz aquele cenário real dos sistemas de recomendação do YouTube e da Amazon. Nossa, esse exemplo é muito bom. Sim. A gente costuma achar que o algoritmo nos conhece só porque a gente deu um like no vídeo ou porque avaliou um filme com 5 estrelas. Mas, na verdade, os algoritmos mais poderosos trabalham nas sombras do nosso comportamento implícito. O Jahangiri detalha bem isso. Mesmo que a pessoa nunca clique num botão de curtir, o algoritmo está ali medindo o comportamento bruto. Quantos minutos a pessoa assistiu antes de pular o vídeo, se ela pausa muito, se assiste de madrugada. E a partir dessas dezenas de variáveis, o sistema calcula similaridades e agrupa essa pessoa com milhares de outros usuários anônimos do mundo todo que têm o mesmo padrão. E de repente o sistema descobre um grupo que assiste a documentários obscuros de história antiga de madrugada e começa a recomendar isso para todo mundo desse mesmo grupo. Sem ninguém precisar criar manualmente a categoria fãs de história antiga da madrugada. O clustering simplesmente revela essa estrutura. Outro cenário excelente que o Favre e Belfiore citam é na educação. Uma universidade pega as notas de vestibular em matemática, física, biologia e história de milhares de candidatos. O algoritmo consegue dividir esse pessoal em perfis de aptidão sem saber o nome de ninguém. Sim, ele descobre aquele cluster de estudantes brilhantes em exatas, mas que patinam em humanas, ou o grupo que é mediano em tudo. E no mercado financeiro isso vale ouro também. O Jahangiri menciona a montagem de portfólios. Em vez de agrupar ações manualmente, tipo empresa de tecnologia, o analista deixa o algoritmo descobrir quais ações realmente se movem juntas na bolsa. É uma mudança de paradigma essencial, sabe? A análise via clustering obriga a gente a parar de impor nossos próprios preconceitos aos dados. A matemática geométrica mostra como as informações se atraem naturalmente no espaço. E já que você falou a palavra espaço, a gente tem que falar sobre a ferramenta que construiu a base desse tipo de análise. Quando se pesquisa agrupamento de dados, tem um nome que aparece em todo lugar. Os tutoriais do Yashwant Reddy e o livro do Favre e Belfiore dedicam capítulos inteiros a ele. O famoso K-Means. O K-Means, ou K-Médias, é indiscutivelmente o rei do pedaço quando falamos de algoritmos não hierárquicos. Por que ele é tão popular? Pela simplicidade conceitual e velocidade. A mecânica dele é bem orgânica. Tudo começa com uma decisão fundamental do analista, que é definir o valor de K. Que é o número de grupos que a gente quer encontrar, né? Isso. Se o K for 3, o algoritmo começa jogando 3 pontos aleatórios no meio da nuvem de dados. Esses pontos são chamados de centroides. Eu sempre imagino esses centroides como pequenos ímãs jogados numa mesa cheia de limalha de ferro. Assim que eles caem, cada pontinho de dado avalia qual ímã está fisicamente mais perto dele e gruda lá. Perfeita analogia. E a matemática por trás desse estar mais perto é o coração do negócio. O caminho tradicional usa a distância euclidiana. Que é basicamente a linha reta geométrica, certo? A hipotenusa do triângulo. Exato. Depois que os pontos escolhem o ímã mais próximo, o algoritmo ajusta. Ele olha para o grupo, calcula o ponto central matemático de todos os integrantes e move o ímã para essa nova posição. E ele repete isso milhares de vezes até estabilizar. É uma coreografia muito legal de ver rodando. Mas aqui começa a nossa dor de cabeça. A tal da armadilha gigantesca. Sim, porque a beleza do K-Means esconde uma premissa perigosa. Essa matemática de linha reta funciona muito bem para números contínuos. Idade, saldo bancário, quilometragem. Mas e quando os dados não são números bonitinhos? O que acontece no mundo real, onde as tabelas estão cheias de variáveis qualitativas, categorias puras, tipo gênero, profissão ou o modelo do carro? Aí é que o bicho pega. Se o algoritmo depende de médias matemáticas, como você tira a média entre engenheiro, médico e advogado? Muita gente usa aquele truque das variáveis dummy, não é? Transformam o texto em número falso. Se é médico, vira 1, se não é, vira 0. É. E esse é um atalho que gera um desastre analítico. O Zexuei Huang alertou sobre isso lá em 98, e hoje o Anwar Ermushi e o Favero e Belfiore são super enfáticos sobre isso. Usar a distância euclidiana em dados categóricos maquiados com zeros e uns
destrói totalmente a lógica do agrupamento. Nossa, e faz muito sentido dar errado. Tentar tirar média aritmética de palavras fantasiadas de números é bizarro se você pensar no significado físico. Eu gosto de usar o CEP das ruas para visualizar isso. Boa, como seria? Se eu pegar o CEP lá da Avenida Paulista em São Paulo e somar com o CEP de Copacabana no Rio e tirar a média, eu não vou achar uma cidade no meio do caminho. O número vai ser um CEP aleatório que talvez aponte para um galpão industrial no interior ou para lugar nenhum. Sensacional! Essa ausência de significado físico é exatamente o cerne da crítica do Hwang. O K-means precisa mover o imã para a média do grupo. Se ele calcular a média de uma variável binária de profissão, o centroide pode parar no valor 0,65 para médico. E não existe ninguém no mundo real que seja 65% médico dessa forma. Exatamente. O centroide acaba estacionado numa coordenada que não representa absolutamente ninguém. É inútil. E além dessa perda de significado, o Anwar Ermush alerta sobre o peso computacional, né? Criar variáveis dummy incha a tabela de um jeito absurdo. Nossa, muito! Uma simples coluna de estado civil com solteiro, casado, divorciado e viúvo vira 4 colunas novas cheias de zeros e uns. Se for uma coluna com as cidades do país, a planilha vira um monstro dimensional. É a tal da maldição da dimensionalidade. Isso. Com tantas colunas, o espaço geométrico fica tão vasto que os pontos parecem estar todos à mesma distância uns dos outros. O K-means perde a capacidade de separar o que é perto do que é longe. Ufa, ainda bem que a comunidade científica não ficou só reclamando e trouxe uma solução, né? E ela veio justamente do Zexue Hwang em 98. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ele percebeu que não precisava jogar a lógica inteira do K-means no lixo. Exato. A ideia de jogar pontos e ajustar iterativamente é ótima para bases de dados gigantes. O que precisava mudar era só o motor de cálculo. Aí ele criou o algoritmo K-Models. E o nome já entreca virada, né? Sai o means, que é média, e entra o mods, de moda estatística. A moda, para quem precisa relembrar, é simplesmente o valor que mais se repete ali no conjunto. Isso. E isso resolve o problema do CEP no meio do nada ou do médico fracionado na hora. Se a maioria do grupo mora em São Paulo e trabalha na saúde, o novo centroide vai assumir as palavras São Paulo e saúde. O representante volta a ser um reflexo de dados que realmente existem. Mas calcular a moda só resolve a posição do ímã, certo? Eles ainda precisavam de uma nova fita métrica porque a distância euclidiana não serve para medir o espaço entre a palavra casado e a palavra solteiro. Sim, e a solução do K-Modes para isso é usar medidas de dissimilaridade de correspondência simples. Na matemática, a gente chama de distância de Hamming. Eu adoro o conceito da distância de Hamming. Como é o exemplo que o professor Jahangiri dá mesmo? É bem prático. Ele propõe comparar 2 usuários no aplicativo, olhando só gênero e se são estudantes. Se a pessoa A é mulher e estudante, e a pessoa B é mulher, mas não é estudante... O algoritmo faz uma varredura simples. Isso, lado a lado. Na coluna gênero, bateu perfeitamente. Mulher e mulher. Então a distância ali é 0. Na coluna estudante, um é e o outro não é. Tem uma discordância clara, então ele anota um ponto de distância. No total, a distância de Hamming entre essas duas pessoas é simplesmente 1. É genial. Ele substitui toda aquela geometria complexa por um simples contador de discordâncias. É muito mais rápido para o processador e, logicamente, perfeito para textos. Mas tem um detalhe crítico do mundo real aí. A famosa salada mista dos bancos de dados, né? Exatamente. O cenário perfeitinho com só números ou só textos quase não existe. Se a gente pegar o desafio do Uber, que o Ermush destrincha, a tabela tem a idade, que é número, o faturamento, que é número, mas também tem a profissão e o tipo de assinatura, que são textos. Como a máquina lida com essa colisão de mundos? Essa foi a última fronteira do Hwang. O grande salto do artigo dele foi propor um algoritmo unificado, o K-Prototypes. O K-Prototypes age tipo um tradutor diplomático, não é? Quase isso. Ele processa as colunas de forma paralela. Se ele está olhando para a distância da viagem, ele vê números.
Aí ele normaliza a escala, o que o Fávero e o Belfiore sempre recomendam para valores altos não engolirem os baixos, e aplica a métrica euclidiana normal. Uhum. Mas quando ele passa para a coluna categoria da viagem, ele liga o modo K-Moldes e começa a contar as discordâncias de Hamming. E a genialidade está em como ele junta esses dois mundos numa nota final, muitas vezes usando aquela métrica de Gauer, né? Mas eu fico pensando, juntar duas coisas tão diferentes não gera um risco de uma dominar a outra? Tipo, as variações de dinheiro abafarem o fato de a pessoa ser casada ou solteira? Esse era o grande risco. E por isso o Juan introduziu um regulador na equação que ele chamou de gama, a letra grega. Nas bibliotecas de Python de hoje em dia, tipo as que o Hermush e o Red mostram, isso aparece com o nome de lambda. E o que esse lambda faz na prática? É para ajustar o tempero da receita matemática. Exatamente. É um peso multiplicador. O cientista de dados ganha um painel de controle. Se ele colocar o peso perto de zero, o algoritmo praticamente ignora se o cara é casado ou solteiro e agrupa todo mundo só pela idade e renda. Mas se o analista souber que, para o negócio dele, o tipo de produto consumido importa mais que os centavos gastos, ele aumenta o valor desse lambda. Isso. Aí o K-Protypes passa a dar um peso enorme para as características categóricas e usa a renda só para desempatar. Dá o poder de direcionar o que é realmente relevante. Sensacional. Então, o que tudo isso significa para nós no fim das contas? A principal lição que eu tiro dessa imersão é que o agrupamento de dados não tem nada de caixa preta mágica. Nenhuma. É uma arquitetura matemática que pode falhar feio se você usar a ferramenta errada. Sim, e o primeiro passo é saber o que você está procurando. Se não tem gabarito e quer achar padrões ocultos, é clustering. Se já tem um rótulo que quer prever, é classificação. E o alerta que fica de todos esses autores, de 98 até 2025, é muito claro. O clássico K-means não resolve tudo. Jogar categorias dentro de distâncias euclidianas, mesmo com variáveis dummy, é quebrar a validade lógica do modelo. Para dados mistos, o caminho segura o K-Prototypes do Zheng-Shui Huang. Mas sabe, refletindo sobre o impacto de toda essa maquinaria matemática, tem um questionamento bem profundo que surge dos exemplos do Jahangiri sobre a Netflix e o YouTube. Onde você quer chegar com isso? Pensa comigo. A gente viu como a distância de Hamming conta nossas interações no silêncio. Os segundos que a gente hesita, a hora que a gente assiste. O algoritmo ajusta lá os pesos, mede a distância invisível que nos separa de outras milhares de pessoas e nos joga friamente num cluster. A premissa oficial é que o sistema é um espelho neutro, certo, refletindo quem nós somos. Certo, supostamente refletindo o comportamento passado. Mas aqui mora a grande provocação final para quem nos ouve. Quando um K-Prototypes da vida nos prende num cluster super bem definido e passa a encher a nossa tela só com o que é estatisticamente mais próximo do nosso passado, será que ele ainda é só um espelho? Nossa, isso é forte. Você está dizendo que as regras se invertem? Sim. A própria máquina passa a ditar a nossa trajetória futura, prendendo grupos inteiros em bolhas de recomendação que a própria matemática torna quase impossíveis de escapar. Esse é o maior paradoxo dessas ferramentas. Elas nasceram para descobrir padrões livres no escuro, mas o peso dessa descoberta pode acabar engessando o comportamento humano dentro de grades baseadas em pura moda estatística. Pois é. Isso faz a gente pensar que da próxima vez que abrir um aplicativo e ver aquela linha brilhante dizendo escolhido para você, a realidade é bem mais fria. Não tem mágica, é só um balé de cálculos tentando minimizar frações numéricas no espaço virtual. Bom, eu agradeço demais a companhia de quem nos escutou e em mais esse mergulho pelas entranhas dos dados. Foi incrível desvendar essas armadilhas hoje. Foi um prazer enorme. Até a próxima, pessoal! Nos encontramos na nossa próxima exploração. Até lá!